Aleluia. O ser da bênção e o ser da maldição. Fale comigo, amados. João capítulo 11, por gentileza, nós usamos a edição revista e atualizada. Abre o seu coração, porque a palavra do Senhor já está sendo pregada. Você que está assistindo ao vivo aí, seja muito bem-vindo também, em nome de Jesus. João capítulo 11 narra a morte e a ressurreição de Lázaro. Eu vou ler no versículo 21, o Leonor vai achar o versículo 21 ali. Eu vou ler no versículo 21, quando Marta corre até Jesus. Olha para mim, deixa eu explicar isso aqui rapidinho antes de ler, tá? Lázaro morre. Lázaro fica doente. Vamos devagarinho. Lázaro fica. As irmãs de Lázaro, Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, vai. Manda um recado para Jesus, super confiante. Nem manda assim, vem correndo não. Diz assim, Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. De tanto que elas confiavam no amor de Cristo. Só que Jesus demora. Daqui a pouco a gente explica mais tudo isso. Quando finalmente Jesus chega, Lázaro está morto, está sepultado e já há... Quando elas ouvem que finalmente Jesus chegou bastante atrasado, Marta e Maria tinham personalidades completamente diferentes. É muito legal ver irmãos completamente diferentes um do outro. Eu tenho 3 filhos, um é completamente diferente um do outro. É impressionante. Marta era agitada, elétrica, faz, corre, pega, agita, faz logo tudo. E Maria, tranquilaça, contemplativa, né? O duro é quando você é elétrico lidar com essa pessoa que é tranquilaça, né? Você é elétrico e lida com alguém que é tranquilaço, balança assim a mão para mim. É dureza, que você quase morre com ela, né? Nunca vou esquecer do casal, olha para mim aqui rapidinho, parentezinho, ela e ele na minha frente, já contei isso aqui, ela e ele na minha frente, e ela agitada, elétrica, e ele, cascadora, e ele, ela elétrica, ela tal, e ele... Aí ela, pastor, eu não aguento, pastor, porque eu falo, ele não faz, pastor, eu saio, pega a menina, ele esquece a hora do colégio da menina, e ela, aí ele falou para mim assim, pastor, eu quero viver 100 anos. E eu nunca vou esquecer disso, irmãos, que eu fiquei, na hora, eu lembro que na hora, não falei, mas eu pensei assim, tu vai mesmo. Mas ela, mês que vem está no cemitério. Eles estão aqui, eu amo eles profundamente, eles são bênçãos de Deus e têm se encaixado, ainda bem que o casal, ainda bem que um é diferente do outro, né? E ambos vão viver muitos em nome de Jesus, diga aleluia! Não, né? Ambos. Mas aí Marta corre na frente, claro, Maria fica, Marta é aquela. Quando ela chega para Jesus, ela fala assim, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. É nesse versículo aqui agora, vamos lá. Leia 20 e 21 comigo, vai. Marta, bem alto, cascadora. Vamos lá, cascadora, sua voz e sua fé. Marta saiu ao seu encontro. Maria, porém, disse, pois, Senhor... Aí Jesus conversa com ela, fala, olha querida, se queres, tal, e tal, ela diz, eu sei que meu irmão há de ressurgir no último dia, e tal. Jesus caminha mais um pouquinho, aí finalmente ele encontra com Maria. Sabe o que a Maria fala? Impressionante, irmãos, elas não combinaram. Veja o que é o coração. Uma não sabia o que a outra falou, se encontraram em momentos distintos. Maria vira para Jesus e repete as mesmas palavras assim, Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Calma que você vai entender. Senhor, derrama o teu poder e a tua graça, fala conosco, opera maravilhas, em nome de Jesus Cristo, o povo de Deus, diga, ore comigo, diga em nome de Jesus, eu tomo posse da bênção que Deus tem para mim nessa noite. Diga aleluia. Abre o seu coração, a palavra está sendo pregada já há algum tempo. Primeira parte, irmãos, as desilusões da vida. Fale comigo, vai. Olha só, você já esperou um telefonema que não veio? Você tinha certeza que a pessoa ia te telefonar, ela não te telefonou? Deixa eu ver, balança a mão assim.
E aí você fala assim, aí tu fica naquela, né? Ou um telegrama, agora quase não tem telegrama mais, né? Ou um e-mail, diz assim, não, vai vir, e você tem certeza que vai vir. Vai vir, e não vem, e não vem, e não vem. Aí qualquer hora que toca o telefone, você pensa que é e não é. Quando bate o correio lá, o e-mail na sua caixa do e-mail, você pensa que é e não é. Pois foi isso que as irmãs de Lázaro viveram. Jesus, Marta, Maria e Lázaro eram extremamente amigos. Eles eram amigos íntimos. Toda vez que Jesus passava por Betânia, ele ficava hospedado na casa deles. Então criou-se uma afinidade muito grande. A questão, óbvio que ele era Deus, Senhor deles, mestre deles, mas também criou uma questão de amizade mesmo, uma questão de afinidade, uma questão de prazer em estar um na presença do outro. Eu lembro de um dia em que eu estava, e você vai entender porque eu estou falando isso, eu estava entrando no cinema com a pastora Sandra, nós gostamos muito de cinema, somos cinéfilos, e a gente estava entrando no cinema quando tocou meu celular, e aí eu atendi, era a minha mãe assim, a minha mãe não falou assim, larga tudo e vem para cá, ela não falou isso, ela falou assim, vem correndo, ela não falou nada disso, ela falou assim, olha só, o Igor machucou a mão, na hora eu falei assim, 20 minutos eu estou aí, porque era o tempo para ele chegar lá. 20 minutos eu estava lá. Você entendeu por quê? Porque eu amo meu filho. Deu para entender? Diga aleluia. Quando Lázaro fica doente, elas estão tranquilas. Elas mandam um recado. Elas falam assim para Jesus, Jesus vem correndo. Jesus não demora. Elas falam assim, Senhor, está enfermo aquele quem tu amas. Entendeu? A mesma coisa que a minha mãe falou assim para mim. O Igor... Porque elas tinham certeza que bastava falar aquilo, que Jesus, que amava profundamente Lázaro, ia largar tudo e ia vir correndo. Mas Jesus não fez assim. Não fez assim. Na sua soberania, na sua divindade, ele segurou. E aí passou um dia. Pensa na agonia de Marta e Maria. Jesus vai chegar. Eu tenho certeza, fala comigo, Ele ama. Ele me ama, ele ama Maria, ele ama Marta, e ele ama Lázaro. Passa o primeiro dia, nada. E as horas vão passando e nada. Lázaro morre, irmãos. E quando Jesus chegou, já era de 4 dias, por isso já cheirava mal. O processo de desilusão, de desconstrução da fé é violentíssimo. O mundo cai, queridos. Você tem certeza de algo, você tem certeza do amor daquela pessoa, você tem certeza que aquela pessoa nunca vai te abandonar, e ela aparentemente te abandonou. Ela aparentemente não parecia te amar como você pensava. Eu lembro de um pastor pregando sobre esse tema, e ele falou algo muito engraçado, muito curioso. Ele diz assim, que elas podiam ter pensado, não pensaram, não podiam ter pensado, né? Porque a Marta e Maria são as mesmas que convidaram Jesus e os discípulos para comer na casa delas, né? E fizeram uma refeição enorme para eles lá, e eles comeram, e tu imagina Jesus, mais 12 homens que andavam o tempo todo, deviam comer que não era mole, né? E aí esse pastor na pregação falou assim, que elas podiam ter pensado, Jesus, na hora da comidinha veio rapidinho, né? Agora na doença, cadê? Obviamente não pensaram, mas que elas estavam profundamente desiludidas, elas estavam, queridos. Porque a vida é assim. E esse é o grande recado dessa noite, é isso que Jesus estava ensinando também. A vida tem desilusões. A vida tem situações que a gente não consegue entender de jeito nenhum. A vida tem perdas que são irreparáveis. Essa semana, o presbítero Evaldo perdeu seu papai. Na quinta-feira, eu estava lá fazendo o sepultamento do papai dele. Essa é uma perda irreparável. A perda do meu pai é uma perda irreparável. Há casamentos que são desfeitos. Há sonhos que são desfeitos através de uma traição conjugal. A traição conjugal ela é terrível. Ela machuca demais. Há filhos que abandonam seus pais. A vida ela tem um monte de nuances. E cada um dessas centenas e centenas aqui, desse quantidade enorme de pessoas que tem aqui, tem uma história de dor, de tristeza, de angústia, decepção. Não é fácil, queridos. Eu tenho 3 filhos e os 3 estão com saúde. Quem tem filhos com saúde aí, levanta a mão e diga aleluia. Diga glória a Deus. Eu fico pensando no pastor Edson, na pastora Cá, tem um profundo respeito por toda a família, queridos. Eu não sei, é a enésima vez que a Estherzinha é internada com pneumonia por causa da fragilidade física dela.
E dessa vez a situação se agravou muito, ela precisou de transfusão de sangue, e mesmo assim não estava reagindo adequadamente. Eu fico, meu Deus, é muito desgaste. E você vai para o hospital, interna, volta, depois você volta de novo. E daqui a pouco você fala, é possível que a pessoa, num dado momento, ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus, as meninas são meninas de Deus, a Vitória está aqui. Mas eu fico pensando, não deve ser mole. Você vê a fragilidade daquela menina, a Esther era uma menina linda, super inteligente, mas fisicamente muito frágil. E não, tem hora que talvez dê um nó na cabeça. Meu Deus, por quê? Por quê? Né? Por que não vem, não cura logo? Por que não... E quando vem a morte mesmo, e quando vem a perda, não tem mais jeito mesmo. E aí você sabe que o processo é irreversível. É aqui, irmãos, que eu estou diante de um momento singular na minha vida. O C da bênção e o C... O C não é a letra C, é o SE, né? Que a gente em português, no carioquês, a gente fala assim, o si, né? A gente troca o E pelo I, né? O si da bênção e o si da maldição. Eu vou na segunda parte falando sobre o si da maldição. Fale comigo. Elas ambas estão tão desiludidas, olhem para mim. Ambas, Marta e Maria, estão. Olhe para mim, não olhe para mais ninguém, olhe para mim. Mais bonitão aqui sou eu mesmo, vamos lá. Vai, ambas estão tão que elas repetem a mesma coisa que todos nós faríamos. Porque em situação semelhante, normalmente nós cometemos o mesmo erro. A gente fala assim, quer ver alguém morrer que você ama? Você fala assim, se eu tivesse levado em outro hospital, alguém já pensou isso? Balança a mão assim para mim. Se eu tivesse corrido mais. E aí começam, e aí eu estou falando da perda de alguém, para contextualizar com a morte de Lázaro, mas vale para N setores da minha vida, e para N variáveis da minha vida. A gente fica assim, eu estou com 46 anos, né? Fiz aniversário agora, aí eu penso, se eu tivesse feito, e aí fica o fulano, se eu tivesse estudado mais, se naquela hora eu tivesse ouvido a minha mãe. Quem já pensou assim, se eu tivesse ouvido a minha mãe? Nossa, assim, 99%, não é mal não, né? Não ouvir mãe é um problema, né? Se eu tivesse ouvido a minha mãe, se eu não tivesse saído da igreja, se eu não tivesse me afastado de Deus, se eu tivesse, meu Deus, e estava lá, eu podia ter casado com fulano, fui casar logo com Beltrano, meu Deus, se eu soubesse. Quem já falou assim, se eu soubesse, vai, balança você para mim, me ajuda teu baixo aqui. Se eu soubesse, a pastora vai falar umas 200 mil vezes, se eu soubesse que ele era assim. Só que tem um problema, sabe qual é o grande problema do ser da maldição? Por que ele vira maldito? Porque esse ser não resolve nada. Esse ser é maldito, porque não resolve nada. Papai teve câncer, perdoe contar essa história pela milésima vez, mas quero contextualizar com a minha vida. Papai teve câncer, e aí nós optamos por uma forma de tratamento. Nós optamos por fazer cirurgia, por orientação dos médicos, é claro, e depois tentar tratar. Só que quando fez a cirurgia, ele ficou tão debilitado que depois não pôde tratar. Hoje, outro dia eu estava falando com a minha mãe, eu penso que talvez nós tivéssemos primeiro feito quimioterapia e radioterapia para depois fazer a operação, fosse melhor. Mas olha só, olha a maldição do negócio aqui. Sim. Aí fico eu em casa. Aniversário do meu pai, 16 de fevereiro. Se eu tivesse feito diferente, talvez ele tivesse aqui. Olha só, eu vou me quebrar, meu irmão. Eu vou me arrebentar. Eu vou me arrebentar. Eu lido com pessoas o tempo todo, eu já ordenei diácono, já ordenei pastor, já ordenei presbítero, vou ordenar um montão mais em nome de Jesus, diga aleluia. Aí vai que um dia um vira a cabeça, aí eu vou ficar assim, se eu não tivesse ordenado, mas não, já está ordenado, o cara depois virou, ou ela virou, ou ele virou, fez algo. Deu para entender? Esse ser é maldito, deu para entender? Diga aleluia, amados. Diga aleluia aí se deu para entender. Quando ela vai até Jesus, Jesus começa a explicar para ela, querida, olha só, calma aí, olha só, teu irmão, então, eu sei que ele há de ressurgir no último dia, ele está falando da ressurreição ali e ela está pensando no último dia, até que ele conversa com uma e tal, no versículo 39, vai lá no versículo 39 comigo.
Veja a diferença de postura entre Marta, Maria e Jesus Cristo. No versículo 39, e aí depois você lê, tá? De 1 até 46, que vale a pena você conhecer a história toda em detalhes, né? Versículo 39 está ali já. Então, leia comigo em voz alta, vai. Então, Cascadura faz melhor, vai. Então, tirai, disse-lhe Marta, irmã do morto, vai. Senhor, 40, versículo 40. Respondeu-lhe Jesus, me ajude, amados, que se creres, verás a glória de Deus. Olha aqui para mim. Marta fala assim: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria. Maria fala assim: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria. Hoje eu falo assim: se eu tivesse feito daquele jeito, você fala assim: se tivesse sido diferente, se eu tivesse tido pai, se eu tivesse tido mãe, se eu tivesse sido pastor, se eu tivesse o quê? E você sempre voltado para um passado que não tem como mudar. Você é maldito que só faz a gente sofrer. Jesus pega e fala assim: se creres, eu não te falei que se creres, verás a glória de Deus? Não entendeu? O ser maldito, ele foca num passado que não pode ser mudado. O ser bendito, divino, ele foca num futuro que está para ser construído. Eu posso ficar assim, queridos, você também. Se fosse diferente, ou então posso olhar para frente assim: mas se eu orar, se eu buscar, se eu lutar, eu ainda verei a graça de Deus. Você fala Jesus, você pode aplaudir, vamos lá. É impressionante, irmão, a diferença da postura. A gente quer olhar para o passado e quer lamentar o passado. Olha, amados, eu já fiz besteira pra caramba, rapaz. Eu já fiz muita besteira, mas muita besteira. Vai, balança a mão assim para mim. Agora fica mentindo aí, né, na igreja, né? Tem um montão de besteira, agora não levanta, né? Eu já fiz um montão de besteira, rapaz. Mas adianta ficar assim: o ser do passado não adianta. Não adianta. Aos 17 anos eu me converti, aos dias 24 eu casei, estou casado, e de lá para cá eu fiz um monte de coisa, Tem um monte de si que se eu pudesse voltar, eu faria diferente, mas eu não posso voltar. Então não adianta eu ficar pensando no que eu não posso voltar. Não adianta eu ficar pensando no que já ficou para trás e não vai mudar. Adianta eu falar: mas se agora eu me agarrar com Deus, se agora eu fizer diferente, se eu crer, eu verei a glória de Deus. Não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? E olha que a situação dela é uma situação de morte. Então até quando tudo está perdido, irmãos, daqui para frente, eu posso construir um novo ser. Diga aleluia. Esse texto tem abençoado a minha vida há décadas, sem exagero. Porque nós temos uma tendência natural, eu vou terminar a mensagem para orar por você. Nós temos a tendência natural a ficar com o ser maldito que é o ser do passado. E aí a gente sente peninha da gente mesmo, né? Meu Deus, se eu tivesse tido, não é o meu caso, tá? Porque eu tive uma mãe e um pai espetacular. Se eu tivesse tido um pai que me ajudasse. Se eu tivesse tido uma mãe que me ajudasse. Se eu tivesse tido mais oportunidades na vida. Não teve, querido! E aí que agora é o ano da oportunidade. Se agarrar com Deus, vai ver a glória de Deus. Eu fui infeliz no casamento. Se eu tivesse pensado, se eu tivesse ouvido a minha mãe para não casar com aquele vagabundo, mas eu era apaixonada por aquele vagabundo, eu queria casar e eu casei. E agora? E agora que se eu me agarrar com Deus, Deus tem poder para mudar até vagabundo. Se eu crer, eu verei a glória de Deus. Amados, quem só fique no ser do passado, a quem se agarre com Cristo e pense no ser que vai ser construído. Tem um ser que é condicionante, irmãos, que está aqui diante de mim hoje, porque Jesus está aqui diante de mim hoje. Se eu crer, eu verei ainda
nessa vida a glória de Deus. Você escolhe que ser você quer para a sua vida. Fecha os seus olhos. Você assistiu um DVD da Igreja de Nova Vida Ministério é de Deus. Visite nossa livraria e adquira outras mensagens que também irão abençoar muito a sua vida.